Central 98. Estamos de volta com Central 98 e voltando, já fazendo uma correção. A gente no último bloco conversamos aí com o Dr. Wilson Mendonça, é o nome correto dele, Wilson Mendonça. A gente cometeu um equívoco, aquele cientista político e professor de Relações Internacionais da Esquema Business School. Então fica aqui a correção, nosso pedido de desculpas também. Wilson Mendonça conversou com a gente hoje e provavelmente vai voltar em breve. A gente continua acompanhando, né, essa escalada da tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Provavelmente vai estar com a gente aqui em breve para fazer uma nova análise e a gente acompanhando também essa visita do presidente Jair Bolsonaro, que viaja hoje a Moscou. Desdobramentos você confere com a gente aqui na Rede 98, a sua Rede do Bem. E agora tem ela, nossa colunista, a doutora Luciana Nepomuceno, já está aqui com a gente no Central 98 hoje para falar sobre o julgamento do STF, sobre a constitucionalidade das federações, é o tema de hoje. Ela está com a gente toda segunda. Lu, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Gente, o Supremo Tribunal Federal, STF, validou por 10 votos a 1 na última quarta a constitucionalidade das federações partidárias e o prazo final para o estabelecimento da união dos partidos foi estendido até o fim de maio. Ela está aqui para a gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto aí no passado, mas acho que vale a gente explicar também mais uma vez, né, Lu? Do que a gente está falando, o que são as federações e principalmente o que muda. Já muda alguma coisa para esse ano? Como é que fica a história? Isso, a gente já comentou sobre esse assunto, mas sempre na política sempre volta à tona novamente as temáticas. E eu ouvi uma analogia que eu vou até trazer aqui para a rádio que eu achei super interessante. A gente tinha as coligações que foram proibidas e agora para essas eleições nós teremos as federações partidárias. Então qual que é a diferença entre as coligações e as federações? Aí eu vou fazer essa analogia para nossos ouvintes aqui entenderem. Coligação imagina uma salada de fruta. Então você vai ter lá a banana que se junta com o mamão, que se junta com a maçã, com o abacaxi para as eleições. Disputa as eleições, aquela salada de fruta ela se desfaz. Cada frutinha vai para o seu lugar. E na época das eleições, essas coligações elas poderiam assim, a banana com a maçã em nível federal, aí vem o abacate com uma mão estadual, então você tinha uma junção de frutas que não tinham correlação nenhuma, mas elas se uniam para aquelas coligações para disputar uma eleição. Já a federação, não. Federação, fazendo a analogia da fruta, você pega uma cenoura com uma mamão e um suco, e uma laranja, bate no liquidificador, faz um suco. Aquilo ali vira federação. Então, você não sabe dissociar, na verdade, aqueles elementos que estão compondo a federação, que ela tem que agir como um corpo todo. Agora, vamos voltar para o juridiquês, depois do exemplo da salada de fruta. As coligações, elas obrigam, a gente já sabe disso, uma união estável por esses partidos durante 4 anos. Que é diferentemente da coligação, que a gente havia a junção dos partidos só para disputa das eleições. E era aquela fraude à vontade do eleitor, porque você votava no partido A e elegia alguém do partido B. Já na federação, ela tem que ter uma estrutura, vamos chamar assim, programática, um programa único. E durante aqueles 4 anos. Então, você vai ter uma unicidade, embora cada partido permaneça com sua autonomia. Então, vamos pegar aqui um exemplo hipotético, mas que pode acontecer. PT resolve federar com o PSB para disputa presidencial deste ano. Forma federação. Você vai ter o PT com a legenda dele 13, PSB com o número dele 40, que vão se unir durante 4 anos. E essa união vai valer para todos os níveis, seja federal, estadual ou municipal, durante aqueles 4 anos. Diferentemente do que acontecia com a coligação. Porque a gente tinha essa distorção. Unia-se partidos que não tinham nada a ver no plano federal, depois no plano estadual e depois no plano municipal. Então, a federação busca dar essa maior estabilidade do que as coligações proporcionavam. E o que o Supremo julgou? Falou, ó, tudo bem, elas são constitucionais, elas são válidas e o prazo, a discussão ficou em torno do prazo. Porque a lei que instituiu as federações falou o seguinte, olha, vocês têm um prazo para registrar
até o final da data para as convenções, que é dia 5 de agosto. Então, por exemplo, esse ano, até dia 5 de agosto, os partidos podiam ficar ali, vamos casar, não vamos casar, temos que ficar casado 4 anos ou não. Só que entendeu-se, a maioria do Supremo entendeu que esse prazo era um prazo que não teria isonomia com os partidos políticos. Por quê? O partido, para disputar uma eleição, tem que estar registrado até 6 meses antes das eleições, que seria abril. Então, por que os partidos têm que registrar até abril e a federação, que é aquela união de partidos, tem que ter um prazo mais elastecido até o agosto, né? Até o início do mês de agosto. Então, o Supremo resolveu criar uma data aleatória, né? Porque, que data? Não vai ser os 6 meses antes, mas também não vai ser agosto. Então, vamos eleger a data aleatória do dia 31 de maio. Foi isso que o Supremo decidiu. Essa data tem algum marco legal? Não. Por isso que, nesse ponto, eu sou a favor dos votos que ficaram vencidos, que o Supremo não tem poderes, porque ele não é o legislativo, para estipular marcos temporais, tal como fez. Mas prevaleceu a maioria ali, que é o dia 31 de maio, um prazo que eles reputaram hábil para os partidos poderem pensar se eles vão casar ou não vão casar. Luciana, primeiro você cortou. Bom dia, prazer falar com você. Paulo, eu falei bom dia pro Paulo. Falou. Falei sim, começa não, Paulo. Não começa. Eu estava mais preocupado. Eu falei eu estava mais preocupado com esse tema das federações. E você já antecipou, inclusive, uma das coisas que eu ia falar, que é o Supremo não tem que legislar. O Supremo tem que cumprir leis e observar as leis. E você já tocou primeira questão que me incomoda. Mas vamos lá. O brasileiro eleitor tem uma dificuldade enorme de entender quem são os partidos agora. Você imagina nesse suco de laranja, cenoura e mamão que você imagina a dificuldade que vai ser para o eleitor saber quem é a laranja, quem é a cenoura e quem é o mamão nesse suco. Eles não vão conseguir distinguir isso. Uma outra questão. Essas uniões, esses casamentos de 4 anos, eles se iniciam numa eleição para o âmbito federal e estadual, mas deverão valer, se não quiserem mudar mais uma vez a lei, porque o Brasil é uma coxa de retalhos, deverão valer também para as questões municipais, para as eleições municipais, onde nem sempre os interesses do suco combinam com o interesse das frutas. E aí nós vamos ter um problema muito sério nas eleições municipais, quando você tiver casamentos que foram firmados no plano federal e estadual e que não conseguirão se manter no plano municipal, porque o plano municipal é completamente distinto nesse tabuleiro político que tem o Brasil. E terceiro, para finalizar e para depois ouvir os seus comentários a respeito disso, é muito difícil a gente entender ou achar que esses casamentos serão duradouros. Provavelmente nós teremos alguns pedidos de divórcio no meio do caminho. E como é que vai ficar esse divórcio? Quem vai arbitrar por isso? Quem é que vai ficar com o capital de votos daquela federação? Tudo isso são questões que a gente não consegue entender. E olha que eu li bastante sobre isso, acho uma porcaria essa decisão, acho uma grande porcaria, e não consigo entender como é que vai ficar depois, se houver no meio do caminho alguma briga, alguma rusga, alguma confusão. Bom, vamos lá. Ponto 1, Paulo. Eu concordo com você que a federação ela vai continuar perpetuando a dúvida que o eleitor tinha com as coligações. Porque vamos imaginar o seguinte, vou pegar o mesmo exemplo. A federação entre PT, PSDB e... PSDB não, PT, PCdoB e o... Qual que é o outro que eu falei, PSB. gente? PSB. Vamos para essa federação. Vai lá o eleitor para a urna votar no candidato à presidência da República. Ele vai votar, se for o Lula, né, se firmar realmente como candidato, ele vai lá votar no 13. Agora, e o outro que vai votar, exemplo, no PSB? Esse voto do PSB tem uma federação, ele vai para a federação. Será que é o voto da legenda que compõe a federação, será que o eleitor vai saber que na hora que ele votar
no PS, na sigla, né, do 40, do PSB, que aquele voto está indo ali para a federação, então nós temos que pensar isso se o eleitor também vai ter tempo hábil de entender a logística de como funciona a federação. E esse ponto que você salientou, ele tem pertinência por quê? Tudo bem, então estamos todos felizes para a eleição agora. Estamos todo mundo aqui de boa vontade, vamos escolher o nosso candidato a presidente. Ok, e quando chegar daqui 2 anos, tivermos que escolher no plano municipal os nossos prefeitos, será que nós vamos ter essa comunhão de interesses que a federação exige? Essa comunhão de interesses? Concordo com você, Paulo, que provavelmente nós não teremos. Agora, é um casamento que o divórcio é pesado. O divórcio traz sanções, como, por exemplo, perder o fundo partidário. Você perde. Ninguém vai querer, né? Ninguém vai querer perder dinheiro nessa jogada. E um outro ponto que eu trago aqui, Paulo, para crescer aos que você levantou. A federação, ela não vai ter um número. Por que ela não vai ter um número? Porque os partidos vão manter os números dele. Imagina lá, nós temos ali partidos que têm desde 89 vindo com aqueles números. Eles não querem perder aquela identidade. Você tem lá 45, 40, o 13, você não quer perder a identidade. Então a federação não vai ter o número dela. Cada partido mantém o seu. E na hora de prestar contas, cada partido vai prestar as suas contas. Não serão a federação. Embora elas sejam um suco, como nós temos analogia aqui, não é a federação que vai sofrer sanção. Não é a federação que vai ter contas rejeitadas. É o partido político. Aí eu pergunto para vocês. Então, na hora que tiver que fazer um gasto, vamos fazer aqui um gasto de campanha, muito comum. O marketing da campanha. De onde que vai sair o dinheiro? Da laranja, do mamão ou da cenoura? Entende? Então são essas questões que a gente não sabe, embora o TSE já tenha editado a resolução, como que na prática vai ser feito essa comunhão e esses acordos com os partidos políticos. E a quem pertencerão os votos? A laranja, ao mamão ou a cenoura? Aí vai ter a contagem de cada um, né, Paulo? Você tem como saber, você soma os votos que cada legenda teve para fazer o voto da federação como um todo. Mas como eu falei aqui, o partido ele não deixou de existir como partido. Eles vão atuar em conjunto para o programa da federação, para as deliberações em plenário na Câmara, mas os votos continuam pertencendo a cada partido, que eu somo igual na coligação. Você tem os votos da coligação, mas cada partido estava lá com o votinho dele. E essa questão da federação também envolve tempo de TV, essas questões todas. E aí isso também pode favorecer a pequenos partidos, por exemplo? É aí que é o segredo da instituição das federações, que para mim foi dar sobrevida aos partidos nanicos, às pequenas legendas. Porque com a coligação, os partidos tinham essa sobrevida. Com o fim da coligação e a cláusula de barreira, a tendência é que os partidos políticos pequenos não iam sobreviver para as eleições. Só que agora a federação fez o quê? Vem cá, gente. Vamos pegar essas legendas, vamos unir aqui e o tempo vai ser o tempo que aquela federação vai ter, tal qual na coligação. Agora, esse ponto que você tocou, Lu, do entendimento do eleitor, né? Se vai dar tempo, eu acredito que isso é um problema muito mais complexo, independente da gente estar falando aí das federações, das coligações. Quando a gente não tiver uma educação de base que ensine isso para as crianças e que trabalhe isso desde o início, para a gente entender como é que funciona o sistema e outros sistemas também, infelizmente, a gente aprende tanta coisa, mas esse tipo de informação a gente não tem. Então, quer dizer, para a gente entender, para o eleitor entender, hoje em dia, claro, é até um pouco mais fácil, a gente tem o acesso à internet. Quem tem aquela vontade de aprender ainda tem outros meios que antigamente a gente não tinha à disposição. Mas eu continuo sempre batendo nessa tecla. A gente não aprende esse tipo de coisa, a gente não tem aquele interesse despertado desde a infância, sabe? Eu sempre falo da educação básica. Política. Então, assim, a gente fica naquela posição de, será que o eleitor vai entender? Será que ele tem prazo? Eu acho nem que se a gente der 4 anos e não tiver esse trabalho de conscientização, o eleitor vai entender. A gente vai continuar no escuro, vai continuar sem entender como é que funciona, como é que é feita a distribuição, qual que é a importância, por exemplo, de não priorizar só o voto no executivo e tentar entender também como é que funciona o legislativo. A gente vai cair sempre nesse sistema e aí sempre, às vezes, votando errado, não por culpa da pessoa, mas por uma ignorância mesmo de não conhecer esse sistema, como ele funciona e como que a gente pode, pelo voto, mudar a situação. E para gravar, Carol, o prazo que estava na lei era 5 de agosto.
Eleição, gente, é 2 de outubro, né? Primeiro domingo do mês de outubro você tem eleição. Imagina você chegar em agosto e falar, opa, temos uma federação aqui, agora a gente vai votar na federação, porque aquele partido federou. Então imagine 2 meses para você conhecer que existe ali uma junção de partidos que Até vai... pra quem entende, Até pra quem entende. Um período curto, né? Muito curto, pra você falar assim, pera, que agora não tem mais o partido isolado, agora é partido, ele federou com aquele ali, eu tenho que entender qual é o objetivo, qual é o programa, qual vai ser a ideologia programática dessa federação. Isso com 2 meses. Ninguém tem condições, né, vamos dizer, período sensato, período razoável para você poder entender. Por isso que nessa perspectiva, alterando, tinha que ser o mesmo prazo dos partidos políticos, os 6 meses. Agora, 31 de maio foi aleatório, foi sorteio ali. Para mim, a grande confusão é essa questão da federação funcionar para todos os âmbitos, né? Estadual, É, né? a verticalização. Porque a gente vê todas as eleições, né? Um partido lá em cima, né? Para presidente apoia, né? Ali, mas nas cidades, nos estados é totalmente diferente. E isso para mim vai ser a maior confusão. Vai ser, eu acho que é o calcanhar de Aquiles, é essa verticalização que a federação impõe. Porque para unir, para fazer o candidato a presidente da República é até mais simples. Uhum. Mas e quando a gente vai replicando isso nos estados e municípios? É outra pergunta. Mas como o Paulo disse, né? Tudo pode acontecer. Até a eleição municipal, a gente tem outra reforma legislativa. Essa que é a questão, porque o João colocou aí uma disparidade entre as alianças do plano federal e do plano estadual, mas se você descer para o municipal, João, aí, meu amigo, é uma confusão, é um balaio de gatos. Uhum. Você não consegue entender com calma mesmo, porque uma coligação municipal raramente reflete uma coligação estadual ou federal ou nacional. Raramente reflete. Então vai ser um problema. Olha, eu gostaria até de ser o adivinho desse caminho e dizer, olha, preparem-se para, em 2024, às vésperas da eleição, nós temos mudado essa regra. Ô, Paulo, só valer para essa eleição. Mas eu estava escutando uma entrevista do Renan Calheiros e agora bastidor da política. E o que deu a entender da entrevista foi que o objetivo da federação, lembrando que a federação houve o veto presidencial e esse veto foi derrubado na Câmara. Uhum. Qual que seria, na verdade, a finalidade da federação? Esvaziar o Centrão. Porque você pega aqueles partidos que compunham o Centrão, formam a federação e a federação passa a ter força no Congresso. Porque lá nas bancadas, os deputados que estiverem vinculados a uma federação têm que agir vinculados novamente. Não é só para eleição. Como eu disse, são 4 anos. Então, nós temos que entender também o espírito dessa federação ter sido aprovada pelo Congresso, embora rejeitada o projeto pela Presidência da República. Mas enfraquecer o Centrão, eu acho que ela vai fortalecer a união da mediocridade. Na minha opinião, e desculpa o Renan Calheiros aí, que tem a opinião dele, desculpa porcaria nenhuma, eu não gosto dele, mas a questão central é que você vai enfraquecer a possibilidade de uniões sólidas, programáticas, e vai favorecer a união da mediocridade. Esses partidos nanicos que compõem essa nau sem rumo que é o Centrão, eles agora juntos, eles serão invencíveis. Depende com quem eles vão juntar também, não é, Paulo? Pode juntar ali, pegar o MDB e fazer uma junção com o MDB. E então você imagina, o Congresso. Fazer aqui um cenário para você, que não é difícil. PL, o atual partido do presidente da República, junta-se com o União Brasil, que é PFL e o Democratas, que é uma fusão. Você imagina, por exemplo, o PL junto do União Brasil. Será o maior partido do Brasil e os representantes do Centrão todos deitados em berço esplêndido ali, ué. Sim, mas diz que, segundo a entrevista,
seria isso. Não deixar o Arthur, na verdade, deixar o Arthur Lira isolado lá no Congresso. Mas é questão política deles. E a questão também é pra gente No acompanhar. eleitor. Vamos acompanhar os desdobramentos aí. Mais uma novela que a gente tem aqui, teremos novos capítulos, com certeza a gente volta a falar nesse com assunto. certeza, que ainda vai render, né? Porque até 31 de maio nós temos que saber quem federou e quem não federou. Tá aí, gente. Doutora Luciana Nepomuceno, aqui no Central 98, professora, advogada, mestre em Direitos, nossa colunista, tá com a gente toda segunda-feira. Semana que vem ela volta. Enquanto isso, você acompanha a Luciana nas redes sociais, né, Lu? Isso. @Luciana Nepomuceno. Tchau, Paulo! Obrigada. Você foi Tchau, Tchau, gente. Eu amo esses dois. Ó, deixa eu falar de felicidade. A felicidade não cai do céu não, viu, gente? Ela vem pelo iFood, ó. Vem em forma de pizza, de hambúrguer ou de açaí e vem a partir das 5 da tarde. Para quem não abre mão de ser feliz, vai de sua pizza, a melhor pizza que você vai comer na vida. Aquela massa artesanal levinha, recheio na medida e uma borda crocante incrivelmente deliciosa. Se preferir burger, tem o seu Burger Premium, com blend ango de 180 gramas e seu Burger Smash. Deu muita vontade aí, meu querido? A partir das 5 da tarde já tá liberado para pedir pelo iFood. Aproveite e peça um seu açaí junto, que é para acompanhar seu Burger Smash, sua pizza e seu açaí. Peça pelo iFood a partir das 5 da tarde. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Central 98 para você. Tem calendário de vacinação de Belo Horizonte.